Pai do Senhor, juventude, convido todos os jovens que estão aí fora, em nome de Jesus, para a gente estar iniciando. Amém? Todos os jovens que estão aí fora, vamos entrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, digam glória a Deus, em nome de Jesus. Se você não chegou aqui feliz, você pode sair com a certeza daqui. O Senhor é a nossa felicidade, amém? Quem trouxe Bíblia, irmãos, abra no livro de Salmos. Salmo de número 68, a partir do versículo de número 4. Versículos de número 4, 5 e 6. Tem mais alguém aí fora? Tem, Dário? Glória a Deus. Pessoal que está aqui atrás também, em nome de Jesus, já pode vir, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Salmos, capítulo de número 68, verso número de 4, 5 e 6. Tem alguém procurando ainda? Salmo 68, verso 4, 5 e 6. Quem sabe o tema do culto de hoje? Alguém sabe o tema? Paternidade. Muitas pessoas hoje em dia não sabem o que é paternidade, mas paternidade é simplesmente algo sobre o exercício de um pai para com o filho. E na Bíblia Sagrada, o relacionamento de Jesus com Deus era justamente o relacionamento de um pai e de um filho. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre o que é paternidade. Mas antes eu quero abrir essa palavra para a gente estar meditando e já estar iniciando a adorar o Senhor. Versículo de número 4 diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Glória a Deus. Se a gente for estudar essa palavra aqui, irmão, a gente passava a noite inteira, porque é muito rica. Mas o Senhor diz aqui: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai aquele que cavalga sobre as nuvens. Glória a Deus. E ele diz que ele é pai dos órfãos. Deixa eu te dizer uma coisa, Eduardo, existe órfão dentro da igreja? Porque tu está falando de órfãos. Órfão não é só aquele que está lá no meio da rua, jogado no chão, na sarjeta, que está lá morando na rua. Órfão não são esses, não. Não. Órfão é todo aquele que vive como se não tivesse um pai. E deixa eu te dizer, alguém que estava, vamos dizer, na presença de Deus, mas era órfão. O filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu a herança dele e ele partiu para uma terra longínqua. Por quê? Porque ele estava dentro da casa do pai, mas ele ainda era órfão. E muitos de nós, muita gente ainda, inclusive jovens, estão vivendo como órfãos. O órfão, ele não tem um relacionamento de intimidade com o pai. Mas nessa noite eu quero te dizer que o Senhor, ele te aceita, que o Senhor, ele te ama. E a palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos a Ele,
mas foi Ele que nos escolheu. E se Ele nos escolheu, ninguém mais precisa nos aceitar, porque Ele nos aceitou. A palavra do Senhor também diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A palavra do Senhor também diz em Salmos, que quando a tua mãe e o teu pai te desampararem, o Senhor, Ele te acolherá. Então nós estamos diante de um Deus que é Pai, diante de um Deus que não rejeita os seus filhos. Mas só tem um tipo de pessoa, irmãos. Não é Deus que rejeita, é ela que se afasta de Deus. São os rebeldes. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, mas só os rebeldes habitam em terra estéril. Irmãos, se nós estamos numa terra estéril, é porque nós temos andado em rebeldia. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você anda em reverência ao Senhor, se você anda em reverência àqueles que o Senhor levantou sobre a sua vida, se você honra aos seus líderes, se você honra ao Senhor, eu quero te dizer que a terra que você está pisando é uma terra próspera, é uma terra abençoada. E ainda que a terra que nós íamos pisar não seja abençoada, ela vai ser abençoada no momento que nós colocamos os pés naquela terra. Glória a Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos. Você já tem liberdade de adorar o Senhor, de exaltar o Senhor, de bendizer o nome dEle, de glorificar Ele. Nessa noite não dependa do pregador, nessa noite não dependa do ministério de louvor. Nessa noite simplesmente feche os seus olhos e adore aquele que não te abandonou, que não te desamparou no momento da angústia. Porque toda hora, Senhor Jesus, que nós te pedimos socorro, o Senhor se apresenta diante de nós. Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa fortaleza, Tu és, Senhor, o nosso refúgio. Senhor, Tu és o nosso socorro no momento da angústia, Senhor Jesus. E nessa noite nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nessa noite, Senhor, nós não queremos ter vergonha de Ti, mas nós queremos Te adorar como Tu é digno de ser adorado. Nós queremos Te exaltar, Senhor Jesus, segundo a Tua santidade. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, da rebeldia dos nossos corações. Tem misericórdia de tudo aquilo que tem, meu Deus, te entristecido, Espírito Santo. Nessa noite nós queremos Te alegrar, Senhor, com o nosso louvor, com a nossa sinceridade, com o nosso arrependimento verdadeiro. Nessa noite nós declaramos, Espírito Santo, que Tu tem total liberdade no nosso meio. Senhor, nessa noite nós dizemos a Ti, ó Pai, que este lugar é Teu, que os nossos corações são Teus, que nessa noite possa subir um cheiro, meu Deus, suave em Tuas narinas, meu Pai. Espírito Santo, gera em nós uma adoração verdadeira, uma adoração sincera nessa noite. Espírito da verdade, nessa noite vem tomar os nossos corações. Nós não queremos um culto formal nessa noite, meu Pai, mas nós queremos, Senhor Jesus, uma sinceridade diante de Ti. Meu Pai, vem quebrar as cadeias, vem quebrar as correntes desde já, em nome de Jesus. Irmãos, comece a orar, pelo amor de Jesus. Ore nessa noite, clame nessa noite, fale com o Senhor nessa noite. Chama Ele de Pai. Se atreva a chamar Ele de Pai. Se atreva a chamar Ele de Pai, porque ainda que você tenha vacilado em alguma situação, Ele não deixou de ser Pai. Nessa noite recebe os nossos corações, meu Pai. Cumpra a Tua vontade para essa noite, para esse lugar e para as nossas vidas, meu Pai. E nessa noite nós declaramos, meu Pai, que toda arma forjada contra essa juventude não vai prosperar, meu Pai. Nessa noite, meu Pai, nada vai impedir as nossas orações de tocarem o céu. Nessa noite, nada vai impedir a adoração desse lugar chegar diante dos céus, meu Pai. Nessa noite, recebe as nossas vidas, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Que nessa noite nós vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Vem, Jesus. Vem nas nossas vidas, Senhor. Aleluia, Deus.
Aleluia, Jesus. Que nessa noite nós vamos fazer deste momento algo nosso com Deus. Não olhe para o ministério de louvor, gente. Não olhe para o ministério de louvor, igreja. Você veio aqui neste culto para cultuar a Deus, para adorar o Senhor e ouvir a voz do Senhor também. Então nessa noite fecha os teus olhos, rasga o teu coração, clama ao Senhor nessa noite, se desprenda de tudo aquilo que está te afastando de estar na presença do Senhor. Nessa noite o Senhor marcou um encontro contigo e Ele está aqui. Saia da sua casa, venha para a igreja, mas sabendo que o Espírito Santo de Deus, Ele já se encontrava aqui. Aleluia, Jesus. Eu me rasgo por inteiro
porque lá tem um vaso que fala da parte de Deus, porque a irmã tal vai ser usada em palavras. Mas eu digo uma coisa para você, querido. Deus, Ele fala com você no teu coração. Nos momentos de dificuldade, Ele fala contigo dentro de você. Não espere do fulano ou do ciclano, mas ouça você a voz de Deus, porque Ele tem algo para tratar contigo face a face. Aleluia, Jesus. Vejo o Senhor assentado no trono. Vejo o Senhor alto e sublime. Ao som da sua voz, me arrependo e me prostro. Ouço os serafins dizendo uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia
com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Por favor, pessoal, só um minutinho. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Você é profeta de Deus, com seus olhos fechados. Profetize sobre esse lugar um manto de aquebrantamento. Profetize com a sua boca agora, em nome de Jesus Cristo. Um manto de arrependimento sobre as nossas vidas. Um manto de aquebrantamento neste lugar, Senhor. Nós cremos que há poder no Teu nome, Jesus. Não por força nem por violência, mas pelo mover do Teu Espírito, Senhor. Gera em nossas vidas um mover de aquebrantamento verdadeiro. Um mover de arrependimento verdadeiro sobre esta geração. Nós profetizamos o manto de arrependimento sobre as nossas vidas. Nós profetizamos o manto de aquebrantamento sobre esta juventude. Nós profetizamos o manto do Senhor, aquebrantando as nossas vidas, trazendo arrependimento sobre esta geração. Nós não aceitamos, Senhor, uma geração desviada do Teu propósito. Nós não aceitamos, meu Pai, que esta geração não Te adore. Nós não aceitamos que esta geração não Te reconheça como Pai. Por isso nós clamamos, meu Pai, nessa noite. Traz a Tua paternidade sobre nós. Nós repreendemos deste lugar, desta geração de jovens, todo espírito de orfandade, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos o espírito de orfandade que dizia que nós éramos órfãos. Em nome do Senhor Jesus, você vai ver Deus como Pai, como você nunca viu em toda a sua vida. Nós profetizamos, Senhor, que o Teu amor paterno vai inundar as nossas vidas nessa noite, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Assim nós rogamos, em nome de Jesus. Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu profetizo que a nossa geração, pessoal, é uma geração de José. A palavra do Senhor diz que quando o povo, os irmãos de José tiveram fome, José foi o abençoador. E eu profetizo sobre as nossas vidas que nós seremos abençoadores, meu irmão, sobre aqueles que necessitam. E a obra de Deus também necessita. Não Deus, porque Deus é dono de tudo, mas a obra do Senhor precisa. Quem pode nessa noite oferte em nome de Jesus. Senhor.
que nós temos para dormir. Obrigado por tudo, Senhor, pela tua fidelidade. Enche-nos de gratidão cada vez mais, Senhor Jesus, e dá-nos sempre condição de ofertar, de dizimar. Abençoa o teu povo, Senhor, aqueles que ofertaram e aqueles que também não ofertaram, que o Senhor venha, Senhor Jesus, colocar em nossas mãos. Nos dá sabedoria também para que usemos as nossas finanças, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obreiro João Paulo, em nome de Jesus. Meu Jesus, é hoje. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez houveram críticas, porque esse ano eu disse assim: Senhor, já que tu me deu a oportunidade, eu vou fazer. De nós darmos oportunidade aos pregadores, ministros, aos filhos de Deus, né? Que receberam o dom da palavra para estar ministrando do ministério. Então nós colocamos o propósito diante de Deus que só estarei ministrando aqui esse ano os vasos da casa, né? Então João Paulo está tendo a oportunidade, para a glória de Deus. É Deus que nos dá a oportunidade, né? Então que os nossos corações estejam abertos nessa noite para ouvir a voz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor, amém, igreja? Eu digo aos irmãos, confesso a cada um de vocês, que eu subo nessa noite aqui neste lugar com tremor e muito temor da parte do Senhor. Porque trazer a mensagem do Senhor requer muita responsabilidade. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite, em reverência não à minha pessoa, mas à pessoa bendita do Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. É costume do pregador, é costume daquele que abre o culto, daquele que dirige, sempre pedir para as pessoas levantarem, para em reverência à palavra do Senhor. Mas eu quero dizer aos irmãos que a maior reverência que nós podemos dar à palavra do Senhor é aplicá-la todos os dias nas nossas vidas. Essa é a maior reverência que um cristão pode dar à palavra de Deus, é viver a sua palavra diariamente. O fato de você estar de pé não é tão relevante assim ao Senhor, mas Deus vai se preocupar mais ainda com o fato de você vivenciar dia após dia dentro e mediante da sua palavra. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Por favor, quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espere por mim. Amém, vamos esperar sim. A Bíblia diz que Miriam só cantou depois que todo o povo atravessou o Mar Vermelho. E eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Encontrou o varão, encontrou o vaso, encontrou o ungido. Amém? Podemos ler o texto? Diz assim: atente à palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Para concordância com esse texto, eu gostaria que vocês abrissem
a sua Bíblia também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Ontem eu estava na escola do PG ali, a escola de iniciante, acho que foi a minha segunda aula, e foi lido esse texto. Eu digo, Senhor, esse texto será a base para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer à tua igreja amanhã. João, capítulo 15, versículo 16. Olha o que diz o texto. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Amém? Eu quero dizer que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você já adorou nessa noite, você já levou a sua adoração ao Senhor, e eu creio que agora é o Senhor quem vai falar contigo. Você não veio aqui tão somente para ouvir o João Paulo, mas você veio aqui nessa noite para receber uma palavra daquele que está dentro do João Paulo, que é o Espírito Santo de Deus, porque só Ele é que tem uma palavra direcionada ao teu coração, amém? Por isso, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, desde já eu quero te apresentar a minha vida em tuas mãos, Senhor. Sem ti eu reconheço que não sou nada, não posso fazer nada, não posso falar também nada, se não prover palavra tua. Então, Senhor, eu te peço que para essa noite, ao abrir da minha boca, não venha falar a minha carne, mas venha falar o teu Santo Espírito, porque o povo que aí está não me pertence, o povo que aí está te pertence. Foi o Senhor quem escolheu, foi o Senhor quem separou cada um deles, e foi o Senhor quem marcou o encontro de hoje, ó Pai, com cada um. Por isso eu te peço, ó Pai, que a minha vida seja conduzida por Ti nessa noite, em um nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Eu confesso aos irmãos que essa mensagem que o Eduardo me confiou, paternidade espiritual, meu Deus, meu Jesus amado, eu confesso aos irmãos que se fosse para mim escolher, esse tema seria um dos últimos. Mas como eu tenho aprendido com meu pai, que aprendeu com meu avô, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu, como servo obediente, aceitei o desafio e aqui estou para falar através do Espírito Santo para a tua vida. Você é conhecedor do que está escrito desde o princípio, no livro de Gênesis. Deus vai criar tudo. Deus cria com o poder da sua palavra. Ele diz, haja luz, e a luz se fez. Ele haja dia, e o dia se fez. Ele diga, haja separação entre terras e águas, e assim se fez. Deus vai criar os animais, Deus vai criar a erva do campo, Deus vai criar tudo, Deus vai criar o sol, Deus vai criar a lua, com o poder da sua palavra. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele não somente usa
a sua palavra, mas ele diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus o fez assim, macho e fêmea os criou. O que eu aprendo aqui é que Deus é um Deus de relacionamentos. Desde um princípio, é possível notar, na observância da palavra do Senhor, que esse Deus é um Deus de relacionamentos. A Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, vai tratar sobre relacionamentos. A Bíblia vai tratar do relacionamento na família. A Bíblia vai tratar do relacionamento na igreja. A Bíblia vai tratar do relacionamento entre amigos. A Bíblia vai tratar até de relacionamentos entre os inimigos. Ou seja, Deus é um Deus de relacionamentos. E o relacionamento que Ele tem com o ser humano não é qualquer um. Não é de qualquer forma, é um relacionamento verdadeiro, não somente de criador para criatura, mas verdadeiramente um relacionamento de pai para filho. Aleluia. A Bíblia vai dizer que depois que Deus cria um homem, Ele dá domínio ao homem sobre os peixes, sobre os animais. E lá na frente ela vai dizer que Deus, todos os dias, marcava uma agenda com o irmão Adão e com a irmã Eva. A Bíblia vai dizer que Deus descia no jardim do Éden todos os dias, na viração do dia. Imaginemos, irmãos, hoje, se o pastor Alexandre, como pastor presidente do Ministério Betuel, fosse na minha casa, eu diria: que honra. Hoje, se alguma pessoa importante, algum líder de nome chegasse na minha casa e dissesse: eu vim ter contigo, eu vou dizer: que honra. Mas a Bíblia vai dizer que não era um homem, não era um líder. A Bíblia vai dizer que era o próprio Deus que descia. Imagina você estar na sua casa, num dia qualquer, e de repente toca-se a campainha da sua casa, e você abre a porta e se surpreende com aquela presença. Era isso que acontecia lá no Jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, como a Bíblia diz. Eu não estou falando de um irmão chato, que quando você vê ele no caminho, você já tranca a sua porta e digo: sai para lá em nome de Jesus. Eu estou falando do próprio Deus. Que honra, queridos, que prazer, que privilégio. Agora, eu gostaria muito que você colocasse a sua mão direita sobre o seu coração e repetisse comigo essas palavras. Diga: Pai. Diga: Pai, eu quero desfrutar da tua paternidade todos os dias da minha vida. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu fui pesquisar sobre paternidade.
no mundo, no Brasil. E cheguei à seguinte conclusão: que a ideia hoje é de um pai ausente, é de um pai não provedor, é de um pai não responsável, é de um pai que muitas vezes não exerce o papel a qual é esperado dele. E essa é uma triste realidade dos nossos dias. Mas essa grande problemática não se dá somente nos dias de hoje. Se fôssemos observar a história do Brasil, da época do descobrimento para cá, ou seja, na época que o Brasil foi colonizado, filhos, centenas de filhos foram gerados sem pai. E essa é uma grande problemática. Por que, João Paulo? Porque o propósito de Deus sempre foi e sempre será com a família. E a família não pode ser família sem a figura de um pai, sem um referencial de pai. Talvez você conheça alguém, ou até você possa de ter sido criado sem essa figura paternal. E com certeza, isso trouxe para você alguns bloqueios. Isso trouxe para você algumas dificuldades, que se você tivesse a figura do seu pai como um referencial, lhe acompanhando todos os dias, você teria se livrado de situações. Quer saber a importância de um pai? Pergunte a quem já o não tem mais. Quer saber a ausência de um pai? Pergunte a quem nunca conheceu o seu. Essa pessoa vai lhe mostrar a importância de se ter um referencial dentro da sua casa. E esse referencial chama-se pai. E eu sinto em lhes dizer, uma pesquisa que eu fiz pelo IBGE, onde estatísticas comprovam que a gravidez na fase adulta tem decrescido. Ah, João Paulo, normal. Isso quer dizer que não está nascendo muita gente sendo gerada através de pessoas adultas. Mas a pesquisa continua. E ela vai dizer que, em contrapartida, a questão da gravidez na fase adulta tem diminuído. A gravidez no período da adolescência, de 10 aos 14 anos, tem aumentado todos os dias. E essa pesquisa vai apontar que muitas dessas mães, ou se não todas, são mães solteiras. Olha a problemática que está se instalando no nosso Brasil. Os outros países, ao olhar para o nosso Brasil, para a nossa nação, enxergam o Brasil com o quê? Aonde o país, aonde a violência impera, aonde o tráfico de drogas reina, aonde a prostituição tem se alastrado todos os dias. E se a gente for observar, as nossas crianças têm deixado de ser crianças cedo demais.
Qual o nome disso? Precocidade. Crianças com 10 anos, hoje, não podem mais se comparar às mesmas crianças da mesma idade há 20 anos atrás. A cabeça dessas crianças mudaram. E eu sinto em lhe dizer que parte dessa problemática se dá ao fato da figura paterna estar ausente. Crianças que não foram acompanhadas, crianças que não foram assistidas, estão se perdendo, estão se enveredando para o crime, estão se enveredando para as drogas, estão se enveredando para a prostituição. Misericórdia, misericórdia, mas essa é a realidade do Brasil. Paternidade. O que é um pai? Qual é o papel de pai? Qual a importância que um pai tem? Eu lembro quando criança, quando meu pai trabalhava, ainda trabalha, mas eu quando era criança, não sou mais, aleluia, glória a Deus, queria ter permanecido, mas não dá, né? A idade vai chegando. E eu passava o dia, chegava à tarde, entrava pela noite, e eu perguntava à minha mãe: mãe, cadê o pai? Meu pai não vai voltar não, mãe. Ela dizia: filho, o seu pai está trabalhando. Ou seja, filho, o seu pai tem uma responsabilidade de ser um pai provedor para dentro da sua casa. O seu pai está lá fora, não está com você agora, mas ele está provendo cada uma das nossas necessidades. Isso é um papel de pai. Pai é aquele que quando o filho recebe uma comida, hoje eu tive uma cena parecida com essa, não sou pai, tá? Não sou pai. Um dia, acho que eu sonho com isso. Um dia chegar para mim e dizer: papai. Eu acho que o meu coração vai se derreter, irmãos. Aí hoje, o filho do meu primo estava em casa, e eu estava almoçando na mesa com ele, e eu vi que ele pegava um pouco da comida e cuspia o resto no chão. Aí eu lembrei: oh, por que tu não está comendo? Ele disse: porque eu não gosto de milho. Aí eu digo: rapaz, eu passei por isso nessa fase. Eu não gostava de algo e meu pai quantas vezes chegou lá e tirou da minha comida. A minha mãe quantas vezes chegou lá e tirou isso. Ou seja, um pai é aquele que vai separar até aquilo que você não quer comer. Ou seja, o seu pai é seu pai nas grandes responsabilidades e também nas pequenas. O seu pai se preocupa com você nas grandes coisas e também nas pequenas. E enxergando essa problemática, eu gostaria que você parasse para pensar agora, junto comigo. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui sendo hipócrita não, irmãos. Pelo contrário, a primeira pessoa que Deus bateu, que Deus martelou a sua palavra, foi eu. A primeira pessoa a ser confrontada com esse tema aqui, assim que o Eduardo me entregou, fui eu.
Pode ter certeza disso. Primeiro a palavra fala com aquele que vai a falar. Depois ela fala à igreja. E eu tenho certeza que essa palavra, ela me despertou. E com certeza ela vai te despertar também. Agora imagina, uma criança, que eu poderia chamar de criança, você poderia muito bem chamar de criança, de 12 anos, 13, 14, até a fase adolescente, de 15 anos, que descobre que está grávida. E aí, irmãos? E aí? O que se passa na cabeça de uma criança dessa? O que se passa na cabeça de uma adolescente dessa? Será que você parou para pensar nisso? Tem um caso, infelizmente, na minha família assim. A minha prima de 15, 14 anos, não sei, descobriu que está grávida. E a situação se agrava porque ela não sabe nem sequer quem é o pai. 15 anos, uma menina que nasceu na fé. Foi gerada num berço evangélico. Hoje encontra-se grávida e sequer sabe quem é o pai. O que as pessoas chegam para falar para essa adolescente? Qual a ideia que elas passam? Aborto. Vou ter que abortar. Se meu pai descobrir, vai botar para fora de casa. Eu não vou ter mais lar. E aí, irmãos? E aí? Como é que fica? Será que é só na minha família que acontece isso? Em muitas famílias brasileiras, essa problemática tem acontecido também. E uma parte de tudo que está acontecendo conosco se deve a isso. Porque crianças têm deixado de ser crianças e têm feito coisas que adultos eram para fazer. E muitas vezes debaixo do nariz dos pais, que são irresponsáveis. Não exercem o seu papel de pai e tampouco exercem o seu papel de mãe. Porque um pai que coloca um filho no mundo e não sequer tem a responsabilidade de criá-lo e educá-lo, sinto muito, você não é um pai. Você é um panaca. Desculpa, para mim não tem coisa pior do que um filho mal educado. Filhos que não tiveram o pai ali. O meu pai, ele perdeu o seu pai, que é o meu avô, com 4 anos de idade. Ou seja, o meu pai cresceu sem um referencial. A minha avó criou, acho que eu tenho cerca de 8 a 9 tios, sozinha. Imagina para uma mulher adulta criar 9 filhos. Agora, meu querido, minha querida, pense, pare para pensar. E numa adolescente, como é a situação? Com certeza você conhece alguém que se aventurou numa noitada da vida e ali foi gerado um fruto. E aí? Por que, João Paulo, tu está falando isso? Se o assunto é paternidade espiritual. Eu vou lhe dizer agora. Porque, infelizmente, a questão de órfãos, ou seja, filhos sem pais, não se resume ao mundo. Está presente dentro da igreja do século 21. Há pessoas que entram por essa porta, veem aqui na frente, tomam a decisão, aceitam a Jesus, que nós lemos que não é a gente que aceita Ele, é Ele quem nos aceita. Vem no culto, uma vez, 2 vezes, e depois não aparece mais. E eu e você
continuamos como se nada tivesse acontecido. Quem gerou, que cuide. Mas a Bíblia vai dizer que em João, capítulo 15, versículo 16, nós fomos chamados para dar frutos. Amém, irmãos? Você entende o chamado de Deus na sua vida? Você foi chamado para gerar. Você foi chamado para produzir. Mas, João Paulo, o que eu faço com aquele que foi gerado e foi jogado na igreja? Se aproxima dele. Se aproxima dela. Com certeza tem pessoas que já sentaram do teu lado e tu não trocou uma palavra com ela. Quer ver como o negócio é sério? Quem falou com todo mundo aqui hoje? Quem sabe o nome de todo mundo aqui? Hã? As pessoas vêm na igreja, louvam, recebem a palavra e vão para suas casas. Ou seja, não tem um senso de responsabilidade com aquele irmão que apareceu na igreja hoje. Meu querido, tenha certeza dentro da sua mente, quando uma pessoa resolve entrar por essas portas aí, é porque ela já chegou no limite da sua vida. E ela precisa de uma orientação. E essa orientação tem que vir de mim e de você. Se você não tem feito isso, se eu não tenho feito isso, eu estou deixando a tarefa da grande comissão de lado. De acompanhar, de fazer discípulos, de pregar o evangelho a todos os cantos. Amém? E é por isso que a igreja de Cristo pode mudar essa situação. Porque nós temos a palavra certa. Nós temos a pessoa certa, que é o nosso Deus. Mesmo essas pessoas que não conhecem o Pai, nós podemos mostrar para ela quem de fato é o seu Pai. E eu quero lhe dizer que você não é um filho bastardo. Você não é somente um fruto de um relacionamento de um homem com uma mulher. Você é fruto da vontade de Deus. Foi o próprio Deus que gerou você. E o fato de hoje você estar aqui é que comprova isso. Porque não existe no mundo inteiro outro local para um filho estar senão na casa do Pai. Porque é na casa do Pai que há provisão, é na casa do Pai que há proteção, é na casa do Pai que você se alimenta, é na casa do Pai que você encontra segurança, é na casa do Pai que você é fortalecido, é na casa do Pai que você é renovado, que você é alicerçado e você é ungido com um propósito para gerar. Em nome de Jesus. A origem da paternidade, ela se dá em Jesus Cristo.
paternidade é a condição de um homem ser pai. E eu pergunto a vocês: quantos filhos um homem ou uma mulher tem que gerar para ser chamado de pai ou de mãe? Quantos? Um? Só um. Interessante, João Paulo. Por quê? Porque eu vejo muita gente querendo abraçar o mundo inteiro, mas infelizmente tem se perdido no caminho. Eu quero dizer para você que uma alma, uma vida é tão importante quanto o mundo inteiro. Deus se importa com você. Deus se importa com você. Melhor, o Pai, o nosso Pai, aquele que Isaías diz que é o Pai da eternidade, Ele se preocupa com cada um de nós. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 3. (14 e 15). Diz assim o texto: por essa causa me ponho de joelhos. Diante de quem? Diante de quem? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A palavra grega aqui para família vem da derivação da palavra pater, que quer dizer pai. Ou seja, nós poderíamos ler esse versículo da seguinte forma: o Pai, do qual toda a eternidade ou seja, a questão da paternidade é revelada em Cristo. Por que, João Paulo? Porque Deus não se torna pai quando Ele recebe a mim e a você por filho. A Bíblia vai dizer que Ele já é pai até da eternidade. Ele é pai por quê? Porque Ele tem um filho chamado Jesus Cristo. Lá em João ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Deus já é Pai desde a fundação do mundo. E em Cristo nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Ele. E nós nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Havia um costume romano, naquela época, que todo aquele que recebia a doação, ou seja, ele era doado a uma família, ele perdia todos os direitos da família antiga.
mas ele recebia todo o privilégio de um filho legítimo da nova família. O que isso quer dizer? Você, eu, que andávamos nas trevas, fomos trazidos para a casa do Senhor, para a presença de Deus, nós possamos gozar dos privilégios de Cristo. Mas, se participarmos também do sofrimento que Ele sofreu, nós teremos e herdaremos tudo que Ele herdou. Quer ser um herdeiro de Deus? Passe por tudo que Jesus passou. Quer ser uma filha de Deus? Passe por tudo que Jesus passou. Sem murmurar. Sem reclamar. Amém, irmãos? Qual é o papel do pai? Eu citei, mas não falei. Falo agora. Em primeiro lugar, o papel de um pai é dar nome ao seu filho. O que é a questão de dar nome? Não é simplesmente o meu pai chegar para mim e dizer: se chamará João Paulo, se chamará Ednardo, se chamará Tiago, se chamará Felipe, se chamará Fabiano. O pai, ele entrega a identidade e revela essa identidade através da sua paternidade. É por isso que eu lhes digo e lhes afirmo com toda certeza e convicção: paternidade não é uma identidade. Paternidade vai revelar a sua identidade. Você sabe qual é a sua identidade hoje? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Segundo lugar, a responsabilidade de um pai, o papel de um pai é transferir um legado, é transferir uma herança para o seu filho. E se tratando de pai espiritual, é transferir a unção que há nele para o seu filho. O filho vai herdar aquilo que o pai tem. Terceiro, tem autoridade para abençoar ou amaldiçoar. Quantos pais nós temos notado que têm lançado palavras tão pesadas sobre a vida de um filho? Seu amaldiçoado, seu burro, você não vai dar em nada, você é um imprestável, sua peste. Esse menino nunca vai dar nada. Muitos pais lançam essas palavras sobre os seus filhos. E se eles soubessem o peso que cada palavra dessa tem, eles não haviam de fazer isso. Porque os filhos pagam por cada palavra que foram lançadas por eles até hoje. Porque quando um pai lança uma palavra sobre a vida de um filho, aquela palavra tem poder para abençoar e também para amaldiçoar. Mas em nome de Jesus, eu venho nessa noite aqui, com a autoridade da palavra de Deus, para quebrar
toda palavra de maldição que foi lançada sobre a tua vida. E eu quero acreditar e confio a minha fé ligada à tua, que toda palavra de maldição que foi lançada sobre a tua vida, Deus transformará em bênção. Você não será o imprestável, você vai prestar. Você não será um burro, você será alguém dotado de inteligência, porque é Deus que vai trazer para a sua vida. Você não será só mais um no meio do mundo, você será um ou uma que fará a diferença. Vocês recebem essa palavra? Quarto, proteger, trazer segurança e traçar limites. Imagine, irmãos, como seria a dificuldade hoje no mundo se não houvesse limites. Quer ver um exemplo? Desproíbe todas as leis. Imagine-se no mundo que não há lei, não há limite. Você pode fazer o que você quiser. O que é que isso vai representar para a sua vida? Destruição, perda total. Porque o homem, ele precisa ter limites. Na Holanda foi legalizado a maconha. E hoje eles vivem e pagam preço por essa legalização. Porque um homem e uma mulher sempre precisará de limites. E quem vai impor esses limites é o Pai. É o nosso Pai. Deus faz isso conosco, João Paulo? Faz. Eis aqui a sua palavra. Quer saber o que você pode fazer? Leia a palavra. Quer saber o que você não pode fazer? Leia a palavra. Porque a palavra de Deus é um manual para mim e para você. Quinto, instruir e ensinar. Está lá em Deuteronômio 6, 6 e 7. Em sexto, corrigir e disciplinar. Esse é um papel de um pai. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Do 5 ao 11 diz assim: E estais esquecidos da exortação, que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis, quando por eles fores reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrija? E eu quero dizer para os meus irmãos e as minhas irmãs que me ouvem nessa noite: quando eu ou você não aceitarmos a correção de Cristo, a disciplina de Cristo sobre as nossas vidas, Deus não nos terá mais como filhos, mas como bastardos. Ou seja, um bastardo não pode herdar aquilo que um filho legítimo herdará. Quer herdar todas as promessas de Cristo? Aceite a correção dele em sua vida todos os dias. Sabe qual é a maior honra que um filho ou uma filha pode dar ao seu pai? É obedecê-lo, é amá-lo, é respeitá-lo, é honrá-lo. E eu lhe pergunto: aonde você tem ido como filho?
Até onde você quer chegar como filho? Até onde você quer chegar como um pai espiritual? A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo persistia até que Cristo fosse gerado dentro das outras pessoas. Ele vai dizer que eu sinto dores de partos até Cristo ser gerado dentro de você. Enquanto Paulo não enxergava o modelo de Cristo para aquela pessoa, ele não desistia dela. E eu lhe pergunto, quantos você já desistiu? Quantos você já largou? Quantos você deixou de acreditar? Será que eu e você temos acreditado nas outras pessoas como Cristo verdadeiramente acreditou em nós? Quer dizer, João Paulo, que eu posso aceitar que um dia eu vou ser liberto, mas aquele irmão não. É assim? É isso que Deus requer de mim, de você? Da mesma forma que Cristo acreditou em nós, nós devemos acreditar nas outras pessoas. E só quem acredita até o fim é um pai. E é esse relacionamento que Cristo quer trazer para a sua igreja. Um relacionamento não de criador para criatura, mas de um pai para filho. Hoje você encontra muitos títulos eclesiásticos na igreja, como por exemplo, João Paulo, obreiro, diácono, levita, ministro de louvor, avivalista, meu Deus, conferencista, meu Deus, avivalista, meu Pai do céu, doutores em divindade, meu Jesus dos crentes. Mas sabe o que é que está faltando? É título para lá e para cá. Mas o que é de real, nós temos deixado de lado, que é a questão de paz. A igreja do Senhor precisa de paz, de mães espirituais. Não é um conferencista que vai resolver o problema que está. Nós precisamos nos colocar no papel de um pai e levar as outras pessoas até o verdadeiro pai. Vocês estão me entendendo, queridos? Tem certeza? Você sabe o que é que Deus requer de você? Eu não vim aqui lhe entregar a chave de carro. Não vim aqui lhe entregar a chave de moto. Não vim aqui lhe entregar a chave de casa, porque eu não tenho. O homem só pode entregar aquilo que ele tem. E eu estou lhe entregando essa palavra, porque eu recebi, comi ela. Por isso eu estou passando para vocês. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento de um pai e de uma mãe. Nós precisamos, quando chegar um irmão, não olhar com um olhar de desdenho, com um olhar de nojo. Quantas vezes eu já vi, até eu já fiz isso, peço perdão a Deus todos os dias por ter feito isso. Cheguei na igreja, me sentei, me ajoelhei, orei, sentei e de repente chega uma pessoa alcoolizada do meu lado. O que que eu fiz? Me afastei. Eu pergunto a mim e a você nessa noite: sou eu melhor do que ele? É você melhor do que ele?
O fato dele estar naquela condição, o fato de eu estar aqui hoje com o microfone na mão, de terno, de gravata, de calça e sapato, não me dá o direito de achar melhor do que nenhum de vocês. Porque a Bíblia vai dizer que Deus olhou para a terra e não encontrou nenhum justo. Perante a Deus, todos nós somos iguais. E o que eu quero lhe dizer, meu amado, é que só um pai e só uma mãe curada pode gerar um filho curado. Porque enquanto um pai, uma mãe não for curada, o filho que ele vai gerar vai nascer doente. Sabe por quê? Que muitos líderes hoje em dia, e eu me incluo nessa, não têm gerado porque não receberam pais na sua época, não tiveram alguém para lhe acompanhar. E eu lhes digo que só quem foi um filho poderá ser um pai. Se você vivenciou o papel de filho, pode ter certeza que um dia você vai desempenhar o papel de pai com eficácia. Fiquemos de pé. Algumas dificuldades decorrentes da falta de pai: perda de identidade, desvio de rota, falta de limites, falta de propósito e imaturidade. Sabe por que muitas pessoas hoje não estão mais crescendo na presença de Deus? Por ausência de pais. Continuam a mesma coisa. Mas eu venho nessa noite com essa palavra para você. E eu creio que aquele que não produzia, vai produzir em Cristo. E aquele que já produzia, continuará produzindo. E o fruto que você produzirá, ele irá permanecer até o fim. Amém, queridos? Feche seus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós recebemos a Tua palavra nessa noite. E nós reconhecemos, ó Pai, que o que falta para mim e para a Tua igreja é o Pai. É alguém que vai ser um referencial. É alguém que vai estar do nosso lado, nos levantando quando a gente cair, nos mostrando o Teu caminho sempre, pegando na nossa mão e nos guiando, nos levando até a Ti. Por isso eu te peço, ó Pai, gera um coração de um pai no coração da Tua igreja nessa noite. E todo aquele, ó Pai, que não sabia até hoje qual era o propósito que o Senhor tinha sobre a vida deles, eles possam enxergar que verdadeiramente não foram eles que te escolheram, mas foi o Senhor que escolheu a cada um de nós. E o Senhor nos nomeou, e o Senhor nos comissionou uma grande missão de foi gerar. Que possamos sim, ó Pai, a cada dia gerar frutos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pois assim é o que eu te oro e que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Entendemos a condição de pai e paternidade sobre a nossa vida. Amém? As horas estão avançadas, então eu quero agradecer a todos que estão presentes, pessoal da Vila União que vieram, pessoal da Barra do Ceará e o pessoal de outras igrejas que estão hoje aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por mais uma noite.
Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor, ó Pai, tem feito nas nossas vidas, pela sua paternidade sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos irmãos. Mas eu te peço agora, Deus, que o Senhor nos leve em paz para casa, que o Senhor nos dê um sono tranquilo nessa noite reparador, uma manhã feliz e abençoada, e que o Senhor levante o teu rosto, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer a paz sobre o seu rosto, e que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos dizem, dê uma salva de palmas.